Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Hora de Aprender Exatas, meu nome é Luiz e hoje nós vamos falar sobre por que ler O Discreto Charme das Partículas Elementares. E se você gosta de conteúdo como esse, por favor, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então vamos para o vídeo. O Discreto Charme das Partículas Elementares foi escrito pela autora Maria Cristina Battoni Abdala, que é uma autora que já trabalhou no CERN, ou seja, é o assunto dela, partículas elementares, né? É o trabalho da vida dela. Então já tem um gabarito ali para a gente já confiar na autora e no livro, tá? E que esse livro ele é bem interessante porque ela vai começar abordando o básico, né? Falando ali do entendimento das partículas elementares, desde os gregos até o que a gente entende que é uma partícula elementar hoje, ou seja, o próprio conceito do que é uma partícula elementar, e depois ela vai partir para a análise histórica de cada partícula, que na minha opinião é o ponto mais interessante do livro, tá? Por exemplo, você começa a pegar aqui a primeira partícula, ela coloca assim, a descoberta do elétron, tá? Então, ó, aqui por exemplo, a descoberta do elétron. E ela vai preenchendo aqui o modelo padrão, tá? Que vai ficar mais claro lá no final do livro. Então ela começa com a primeira partícula. Eles colocam esses desenhinhos aqui, né? Esses desenhos, para deixar o livro mais didático, mais interessante, né? De vez de colocar algum desenho, algum modelo, eles colocam uns monstrinhos para simbolizar cada partícula, tá? Mas é só uma questão estética. E aí o que é interessante? Ela vai começar assim, a descoberta do elétron. Aí depois ela vai discutir o ponto de vista histórico, como o elétron foi descoberto, qual experimento foi feito e assim sucessivamente. Aí depois ela vai para a próxima, que é a descoberta do fóton. E assim sucessivamente para cada partícula. Inclusive algumas partículas que não são elementares. Por quê? Porque na época em que elas foram descobertas, achava-se que ela era elementar e depois descobriu-se que não era. Aí ela vai analisando ponto a ponto cada partícula, de ponto de vista histórico. Isso eu achei bem legal, é bem interessante. Para mim, é quase um material de consulta, né? Então, se eu vou dar aula, alguma coisa assim, eu olho lá a história do elétron e consigo relembrar o ponto a ponto. Tem uma crítica aqui, que é o ponto, eu acho que às vezes fica um pouco superficial. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que pegar o que foi dito aqui e pesquisar fora a parte. Porque aqui ela só dá um geral sobre aquele experimento, ou sobre a proposta da existência daquela partícula, tá? Eu acho que poderia ser um pouquinho mais específico. Mas tendo em vista que é um livro eu acredito, para ensino médio, tá? Ensino médio ou para um iniciante na universidade, eu acho que está de bom tamanho, tá? Depois que ela vai analisando cada partícula, ela vai falar dos bósons de Higgs, da proposta dos bósons de Higgs, e aí vai fechar com o modelo padrão, explicando o que a gente se entende por modelo padrão hoje, tá? Bom, finalizado toda essa ideia das partículas, que eu acho que é o ponto mais legal do livro, depois ela começa a falar dos aceleradores de partículas, né? Aqui falando dos raios cósmicos, passa pelos aceleradores eletrostáticos, né? Do tubo de televisão e assim por diante, como funciona o ciclotron, o betatron, né? Só que também uma análise bem superficial, bem tranquila, né? Não vai entrar em especificidades, tá? Se você quer um livro específico, não seria esse. Isso daqui é para você entender o básico ali, tá? Finalizada essa parte dos aceleradores, aí ela entra na parte da linguagem matemática aqui um pouquinho. O que ela vai fazer, que eu achei legal? Ela vai falar das forças fundamentais da natureza, né? A força gravitacional, a força nuclear forte, força nuclear fraca, tá? A força eletromagnética, e aí ela já vai comparando um com o outro usando o modelo padrão, tá? Então aquelas partículas que ela usou no começo do livro, agora ela vai fazer o resgate para explicar cada força fundamental da natureza, o que deixa o livro bastante interessante, tá? E por fim, ela finaliza indo um pouco para a área de cosmologia, né? O que ela vai destacar aqui? Ela quer entender ou explicar por que existem mais partículas do que antipartículas. E para que a gente entenda isso, ela vai precisar falar da parte da inflação do universo, né? Ou seja, falar do Big Bang, da formação do universo, e da parte que teve aquela
inflação, ou seja, aquela expansão mais acelerada ali no início, que ela vai explicar o que isso implica nessa mudança de ter mais partículas do que antipartículas. Então é um excelente livro para você que quer começar nesse universo. Eu acho que você pode começar por ele, se você gosta desse tema de partículas elementares, pode começar por ele tranquilamente, porque ele pode ser um livro de base para você ir para conteúdos mais avançados posteriormente, ok? E se você gosta de conteúdos como esse, pessoal, por favor, deixa seu like aqui e se inscreva no canal, porque você vai estar contribuindo e fará com que a gente faça mais livros sobre temas desse tipo, tá bom? Abraços e até mais!